Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal Palavras de Vida, porque a Palavra de Deus ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Hoje nós vamos estudar a respeito do casamento. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia revela? Qual é o verdadeiro casamento? O que é o casamento feliz? O que você precisa saber para que ele dure? O que precisa ter esse casamento? Vamos descobrir juntos? Mas antes você já sabe, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seus comentários. Se você gostou do estudo, não esquece de ficar até o final, para você não perder absolutamente nada, tá bom? Bora para mais um estudo? Vamos lá. Então, a pergunta de hoje é: o que faz um casamento ser duradouro? O que faz um casamento ser feliz? Existe essa possibilidade até a morte os separe? O que o Senhor nos deixou para que nós sigamos, para que nós obedeçamos a palavra de Deus, né? Então, a pergunta se torna: o que pode o casal fazer que garanta que seu casamento será até que a morte os separe? Hum? A primeira e mais importante, irmãos, questão é a da obediência a Deus e a sua palavra. A chave para o casamento, ouça bem o que eu estou dizendo, queridos irmãos, a chave para um casamento ser feliz, para ele ser duradouro, é a obediência a Deus e a sua palavra. Vamos debulhar isso? Eu garanto que até o final do estudo, se você ficar, você vai entender que um casamento ele só é feliz, ele só é duradouro se houver obediência do casal a Deus e a sua palavra. Se tiver temor de Deus no casamento, ele será duradouro e feliz, ok? Este é um princípio, irmãos, que deveria ser enfatizado na vida antes do casamento e enquanto o homem e a mulher ainda estão solteiros. Deus diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A pergunta que está lá em Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para o crente nascido de novo, isso significa jamais começar um relacionamento sério com alguém que também não seja cristão, não tenha a mesma convicção que ele. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso está lá em 2 Coríntios 6,14. Se este único princípio fosse, irmãos, seguido, pouparia-se muita dor de cabeça e sofrimento mais tarde no casamento. Percebe como a desobediência já gera uma série de conflitos? Porque quando se está namorando, quando se está interessado em uma pessoa, as pessoas vai através do seu coração enganoso, fazer com que já se juntar com essa pessoa, já ferindo um princípio que o Senhor deixou. Como que uma pessoa cristã se envolve num namoro com uma pessoa não cristã? Só vai gerar conflitos. Vamos lá para esses conflitos, porque aí a gente vai falar de cada um. Por enquanto, nós estamos aqui na fase do namoro. Quando uma mulher cristã, um homem cristão, ele se envolve com uma pessoa que não tem a mesma fé que ele, os dois não vão o infiel vai querer ir para um lugar que a pessoa fiel a Deus não vai querer ir. Não vão namorar em santidade, porque homem do mundo ou mulher do mundo não namora em santidade com um cristão. Já vai querer fazer tudo que as pessoas que estão no mundo quer fazer. Não vão namorar em santidade. Já vai ferir a palavra de Deus, vai fazer com que o cristão seja desobediente. Não vai ser obediente ao pai e à mãe, porque se os pais forem cristãos, não vai aprovar esse relacionamento. Aí também já vai ferir outro mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe.
Percebe que só tem uma série de problemas e que não tem necessidade de ter quando você quando você obedece à palavra de Deus, quando você tem temor de Deus? Como que pode uma pessoa cristã namorar uma pessoa que não é cristã, que não tem a mesma fé que ele? A vestimenta da mulher cristã é diferente, do homem cristão é diferente. O linguajar é diferente das pessoas do mundo. Os locais que frequenta é diferente. Por isso que aqui na palavra de Deus está dizendo que, é bem claro, ó, que, que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão que tem, querido? Já está fadado a dar errado. Então, portanto, se você tem interesse numa pessoa que não compartilha da mesma fé que você, então, em nome do Senhor Jesus, espera no Senhor e já nem tem esse relacionamento. Amém? Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz, ó. E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Se esse único princípio, somente esse, fosse obedecido, ou seja, fosse seguido em amor, porque ninguém está dizendo que Deus não quer a sua felicidade, muito pelo contrário, ele já deixou os preceitos para que você seja feliz, para que lá na frente você não tenha problema, não sofra, porque se você pensar só esse princípio, já resolveria quase todos os problemas. Amém? Vamos para o próximo. Outro princípio que protegerá a longevidade do casamento é o de que o esposo deve obedecer e amar a Deus, e honrar e proteger a sua esposa, como ele faria com o seu próprio corpo. Vamos debuiar isso? Vamos lá. Outro princípio que é muito importante, que é o homem amar a Deus e a sua esposa, reverenciar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você tem noção disso, querido irmão? O quanto de problema que isso ia acabar? Que não ia ter problema, porque se o homem amar primeiramente a Deus, ou seja, ele vai ter temor de Deus, e amar a mulher dele como Cristo amou a igreja, ele vai proteger, ele vai amar, ele vai nunca magoar, ele vai fazer de tudo para que essa mulher se sinta amada, protegida, respeitada. Essa mulher vai ser a primeira pessoa que ele olha quando ele chega no lugar e está todo mundo. Essa mulher vai ser a mulher que ele vai querer vê-la bonita, querer vê-la uma mulher que ele vai colocar num pedestal. Isso está lá em Efésios 5, 25 a 31. Porque se ele amar a mulher, a esposa, como Cristo ama a igreja, só daí nunca vai ter violência doméstica, nunca vai ter traição, nunca vai ter pancadaria, nunca vai ter xingamentos, nunca vai ter, porque ele faria isso com ele mesmo, com o próprio corpo, porque a Bíblia está dizendo que a sua mulher é o seu corpo. Quando você disse sim para ela, perante testemunhas, e a principal testemunha é Deus, você está dizendo que ela passa a ser o seu próprio corpo, e nisso você tem que amar como Cristo ama a igreja, porque Cristo deu a vida dele pela igreja que somos nós. Não estou falando de placa, não estou falando de construções, eu estou falando espiritualmente. Espiritualmente, Cristo deu a vida pela igreja. E a igreja é eu, você, cada um de nós. Então, pensa que mandamento é esse, irmão? Que o Senhor está dizendo para você, que a sua esposa é mais importante que seus filhos, a sua esposa é mais importante do que qualquer pessoa da sua família. A sua esposa, em amor, ela é mais importante, porque ela formou uma só carne com você. Percebe a importância disso? O outro lado da moeda é o que a esposa deve obedecer a Deus, primeiramente, em temor de Deus, e se submeter ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5, 22. Vamos ver o que é isso? O que é a mulher, da mesma maneira que o homem, ela tem que amar a Deus primeiro. Depois, se submeter ao seu marido
em concordância, em caminhar junto, em ter a certeza de que o marido está feliz, porque uma vez que ele a fez feliz, lembra que ele ama ela como Cristo ama a igreja? Ela tem que honrar esse amor, ela tem que honrar, respeitar, pensar no marido dela, no bem-estar dele. Percebe que não tem como um casamento desse dar errado, querido irmão? Aí as pessoas falam: "Ah, mas hoje em dia é muito difícil". Não interessa hoje em dia. Nós estamos falando do Deus supremo, de um mandamento que ele deu para mim e para você, que a gente claro que a gente não vai conseguir cumprir 100% pelo estresse da vida, pelas situações do dia a dia, mas você é tua obrigação, você buscar isso mais próximo possível daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor falou para você fazer, melhor dizendo. Você tem feito isso? Você tem tentado se aproximar o máximo possível do mandamento? Você tem honrado seu marido? Você tem honrado a sua esposa? Porque não é eu que estou falando, é mandamento de Deus, é mandamento do Senhor. Que o seu lar seja um lar abençoado, que você abençoe o seu marido, que você abençoe o trabalho dele, que ele te ame, que ele abençoe o seu trabalho, que ele abençoe a casa dele. Quando ele sai de manhã para trabalhar, você diz: vá com o Senhor, que o Senhor te dê um dia abençoado, que o Senhor te dê graça e sabedoria para fazer tudo aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos hoje, porque eu vou ficar aqui em casa, eu vou ficar também no meu trabalho, e ele também da mesma forma, te abençoando, te dando graças ao Senhor pela tua vida, para que você seja sempre uma mulher ajudadora, uma mulher abençoada, uma mulher que edifica a sua casa, uma mulher que glorifica a Deus no seu agir, no seu pensar, no seu falar. É isso que é o mandamento do Senhor, querida irmã, querido irmão. É esse o casamento que, por mais que se tenha estresse, tenha as coisas do dia a dia, você e eu não podemos esquecer do mandamento de Deus. Por isso que a Bíblia diz, querida irmã, querido irmão, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, para que você não faça errado, para que você não magoe o Espírito Santo, para que você não deixe Satanás entrar na sua casa, nos seus filhos, nas suas finanças, nos seus sonhos, naquilo que Deus preparou para você. Uma que não tem esse poder, porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas a Bíblia diz que Satanás está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então, em nome de Jesus, feche todas as brechas, feche todas as brechas. Se você maldizia seu marido, não maldiza mais. Se você maldizia sua esposa, não maldizie mais. Se você usava de violência, em nome do Senhor Jesus, não use mais. Peça perdão a ela, peça perdão primeiro a Deus, depois perdão ao seu marido, peça perdão a Deus, primeiro perdão ao Senhor, depois perdão à sua esposa, ao seu marido, e viva em novidade de vida, porque é mandamento do Senhor para que você seja feliz. Não existe felicidade longe do caminhar, longe da palavra de Deus, longe de viver o evangelho de Jesus Cristo, porque nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos vis, nós somos tudo aquilo de ruim. Quem põe limite, quem nos traz a verdadeira paz e felicidade no casamento, na vida conjugal, é o Senhor Jesus, querido irmão. Você já disse para o seu marido que você o ama hoje, o quanto ele é importante, o quanto você é agradecida ao Senhor pela vida dele? Você já disse para sua esposa hoje isso, querido irmão? O quanto ela é importante, o quanto o Senhor abençoou a sua vida dando essa mulher? Se você não fez isso, em nome do Senhor Jesus, peça perdão ao Senhor e diga agora para ela, mande uma mensagem, manda pausa aqui o estudo bíblico e mande uma mensagem enquanto você está no caminho, enquanto você tem o fôlego de vida, peça perdão, viva um novo tempo, um casamento na presença do Senhor, um casamento onde Deus é o centro, onde a vontade de Deus que impera, não a sua, todo espírito de arrogância, todo engano, toda arrogância contra o teu cônjuge. Quando você menospreza o seu cônjuge para sua família, você está menosprezando você mesma. Quando você é arrogante com a sua mulher, você está menosprezando você mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que
vocês dois são uma só carne, e tudo que você faz para ele, você está fazendo para você mesmo, você está trazendo malignidade para o seu casamento, você está trazendo malignidade contra a vida da sua esposa, contra a vida dos seus filhos, porque o Senhor abomina aquele que propaga a contenda. Quando você propaga contenda no seu casamento, sendo grosseiro, sendo ríspido, sendo maldizente, sendo amaldiçoando toda e qualquer situação do seu casamento, você está amaldiçoando você mesmo. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, que você seja visitado e transforme essa situação. Transforma essa situação segurando nas mãos do Senhor Jesus, pedindo perdão, e a partir de hoje você vai abençoar a sua esposa, porque a palavra de Deus diz que você é o varão da sua casa, que você é a ajudadora da sua casa. A palavra de Deus diz que a sua família é o seu primeiro ministério, que você tem que amar as pessoas de fora, mas a tua família é o seu primeiro ministério, que você tem que bendizer a sua família, que foi o Senhor que te confiou para você, mulher, para você, marido. Amém? Continuando o estudo. Vamos lá. Outro princípio, né, que protegerá a longevidade do seu casamento, além de você proteger a sua família, como se você protegeria você mesmo, o casamento, voltando, né, o estudo. O casamento entre um homem e uma mulher é uma ilustração espiritual do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, como nós falamos, né? Então, para você blindar esse casamento, principalmente, querido irmão, você tem que ter esse entendimento. Cristo deu a si mesmo pela igreja e ele a ama, honra e protege como a sua noiva. Está lá Apocalipse 19, de 7 a 9. Quando Deus trouxe Eva e Adão no primeiro casamento, ela foi feita de sua carne e osso. Isso está lá em Gênesis 2, 31. E se tornaram uma só carne. Gênesis 2, de 23 a 24. Este é um conceito que foi perdido em nossa sociedade moderna, que é um absurdo, né, irmão? Quem instituiu o primeiro casamento foi Deus. Tem noção do quanto da importância disso? Tornar-se uma só carne significa mais do que apenas uma união física. Significa um encontro de mente e alma para formar uma unidade. O relacionamento vai muito além da atração emocional, sexual, sensual, e entra na esfera da unidade espiritual, que somente pode ser encontrada quando os dois se rendem a Deus e a si mesmos como família, como uma só carne, entendeu? Este é um relacionamento que não é feito de eu ou meu, mas de nós e nosso. O teu dinheiro é nosso, não é só seu. O teu corpo não é nosso, não é seu, é nosso. A tua vida não é sua, é nossa. Percebe a diferença da unidade? Este é um dos segredos em ser, ter e viver um relacionamento duradouro, um casamento duradouro e que agrada a Deus. Fazer um casamento que um dure até que a morte o separe, fazer isso durar até a morte o separe, leva um ou outro e os separa, é algo que os dois devem priorizar. Ou seja, fazer um casamento que dure até que a morte leve um ao outro e o separe é algo que os dois devem priorizar. Como isso? Colocando Deus, a verdade absoluta do Evangelho, como prioridade.
Solidificar o relacionamento vertical com Deus faz muita diferença em garantir que o relacionamento horizontal entre marido e esposa seja duradouro e que também glorifique ao Senhor. Então, querido irmão, a pergunta é: você está glorificando a Deus no seu casamento? Você está glorificando a Deus quando você fala com a sua esposa? Você está glorificando a Deus quando você escuta a sua esposa? Você está glorificando a Deus quando você fala com o seu marido? Quando você olha para o seu marido? Quando você coloca o teu relacionamento como prioridade? Você tem glorificado a Deus priorizando esse relacionamento? Ou o que importa é o famoso, o importante é ser feliz? No relacionamento com uma pessoa que não é crente, no relacionamento com uma pessoa que não crê na verdade dos evangelhos, na verdade bíblica, com uma pessoa que vai para lugares que não agrada a Deus e que quer te levar, ou quando você está casado, o seu relacionamento, você está glorificando a Deus gritando com a sua esposa, falando palavras de baixo calão, esculhambando ela, dizendo para ela que ela é isso, que ela é aquilo, que ela tem, colocando homens na vida dela, ou você colocando mulher na vida do seu marido, com ciúme, em redes sociais, com conversinha fiada, não está priorizando o seu relacionamento, está priorizando o tal do ser feliz, como eu não sei, querido irmão. O que você tem priorizado? Você tem obedecido a Deus? Aliás, você tem temor de Deus? O seu relacionamento é um relacionamento que tem temor de Deus ou é um relacionamento aberto, maligno, que cada um faz o que quer e que com essas atitudes você vai para o inferno? Ou você não tem medo do inferno, você acha que é história da carochinha? Digo para você que ele é real. E que aquele que não tem temor de Deus, possivelmente vai para lá. Ah, mas vai ser bom, porque lá eu vou encontrar os meus amigos. Engano seu. A Bíblia diz que é uma solidão absoluta e que vai haver choro e ranger de dentes. Não é para você ter medo de ir para lá. Você tem que ter medo não só daquele que pode matar a alma e depois não pode fazer mais nada, mas você tem que temer aquele que, além de matar a alma, matar a carne, né? Ele também pode te lançar no lago de fogo. Esse deveis temer, a Bíblia diz. Então, em nome do Senhor Jesus, por amor a esse Deus que tem muito mais para te dar, por amor a esse Deus que ama a família, que quer te ver feliz verdadeiramente, que deixou a palavra dele como único livro de ré, fé e prática, que é a boca dele te falando que você ame a sua esposa, que você ame seu marido, como Cristo amou a igreja, que você seja submissa ao seu marido, submeter ao seu relacionamento como você se submete a Deus, porque se Ele te ama, Ele vai fazer de tudo para que você seja feliz. Se você o ama, você vai fazer de tudo para que ele seja feliz. Percebe que não existe abuso aí? Percebe que o se submeter não é abusivo, é em amor, você vai submeter ao amor que ele tem para te dar, porque se ele te ama como Cristo amou a igreja, esse amor você vai querer estar debaixo dele sempre, amada. Pensa nisso, pensa o quão maravilhoso é viver o evangelho de Jesus Cristo no seu casamento, no abrir e no fechar da sua boca, na sua vestimenta, no seu agir, no seu pensar, no seu falar, você como esposa, você como marido. E viva um novo tempo, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe por ficar comigo até o final desse estudo bíblico e que a palavra de Deus seja luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés, e assim você glorifica a Deus. Te amo em Jesus, até o próximo estudo aqui no canal Palavras de Vida. Deus te abençoe e fica na paz.